o Almanac em Pauta é jurídico e nós conversamos essa noite aqui com o advogado especialista em direito de família, Daniel Alt da Silva, que vai conversar, bater um papo e explicar todas as nuances da paternidade socioafetiva. Fique com a gente está de volta daqui a pouquinho. E essa noite o Almanac em Pauta vai conversar com o advogado especialista em direito de família Daniel Alt da Silva e o nosso assunto é a paternidade socioafetiva. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, sinto muito honrado estar presente aqui nesse prestigiado programa que é o Almanac em Pauta. A gente fica muito feliz de ter aqui e eu acho que a gente tem bastante coisa até para falar sobre isso. Mas até para o nosso telespectador entender, ou nós começar o assunto mais assim bem focado nesse nosso tema, paternidade. Bom, paternidade todos nós sabemos o que é, mas paternidade socioafetiva, o que é isso? Paternidade socioafetiva. Podemos explicar este instituto da paternidade socioafetiva com uma seguinte expressão, um brocardo que é da sociedade. Pai é quem cria, quem dá amor e ensina. Isso aí é fundamental. É o alicerce do afeto dentro da família contemporânea. A filiação socioafetiva ela é o marco de uma inovadora relação paterno-filial e que ela não se basta num fundamento jurídico, tampouco num fundamento biológico, ou seja, de que filho é aquele que possui os genes do pai. Então, há hoje em dia um prestígio muito grande do elemento amoroso. Também se utiliza bastante a psicanálise para demonstrar a função que cada pessoa exerce dentro do núcleo familiar. E a jurisprudência e também a doutrina dominante, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, mas também em diversos outros estados do nosso país, tem prestigiado e tem consagrado esta paternidade socioafetiva por intermédio da adoção à brasileira, que é um exemplo primordial desta paternidade de afeto. Então ela vem se sedimentando ao longo dos tempos, é um instituto novo que demanda um estudo específico, até porque o direito de família hoje ele é muito extenso, ele envolve todas as relações humanas e esses regramentos que dizem respeito à família, eles se difundem naturalmente dentro do nosso meio social. Mas assim, para evitar até que dê uma certa confusão, a gente não está querendo dizer que o pai não é o pai. Existe uma certa definição para se determinar o que é esse pai. Você diz que pode não ser o pai biológico, ou seja, aquele pai que fez enfim, o ato em si, sim, de ter o filho. Mas qual é então o requisito para mim ser pai se eu não sou o pai biológico? Para que seja caracterizada a paternidade de afeto, existe um elemento caracterizador, um elemento basilar, que é a denominada posse do estado de filho afetivo. Ele é um elemento basilar e sem ele... É viver com a vida em comum? É a convivência, é a relação do cotidiano, onde o afeto ele vai germinar, ele vai crescer e vai frutificar. Sem essa relação, essa efetiva relação entre pai e filho dentro do seio familiar, não há como a gente vislumbrar qualquer possibilidade de incidência dessa paternidade de afeto. É óbvio que a gente pode ver que aquele pai que produziu aquele filho, que concebeu aquele filho, também nutre um afeto, um amor por aquela criança. Isso se espera, né, doutor? Isso é o que se espera. Isso é o que se espera, mas nem vezes o esperado é o que realmente acontece. Às vezes é esse o socioafetivo, né? É o socioafetivo. Então é isso aí, é na base da criação, aquele que cria, aquele que desvela, que dá o carinho e dá o cuidado no decorrer, na constituição da criança, na formação da personalidade,
que participou do crescimento. Então nós não vamos falar de um pai que chegou com 6, 7 anos de idade, nós vamos falar de um processo. Não, até porque para a gente começar a poder falar, existem 3 elementos caracterizadores e depois a gente vai entrar mais a fundo. Mas o necessário para que a paternidade de afeto se constitua e se torne perfeita é necessário a duração. Que o elemento tempo, ele é fator de existência e força da posse do estado de filho. E isso depende um pouco do sentimento da criança em relação a isso, ou essa duração a gente já pode mais ou menos dizer quanto tempo seria? Tem um parâmetro para isso? Não existe um parâmetro, vai depender do caso concreto. Às vezes, não sei precisar um tempo certo para que essa paternidade de afeto, essa paternidade, esse filho do coração se torne realmente dentro da vida daquele pai e o filho também veja o papel daquela pessoa como sendo o pai dele, aquele que criou. Não há como a gente determinar um lapso temporal certo, até porque se a lei for determinar que o prazo é de 5, o prazo é de 6, acho que não vai ter um resultado prático tão esperado, até porque a lei é fria e o sentimento ele é forte. Muitas vezes ele é forte demais, ele transcende a uma razão, ao plano racional. Sabe, doutor, eu acho que todas as pessoas, em muitas profissões que lidam com essa situação social que nós vivemos, essa questão, essa modificação dos conceitos da família e tudo mais, elas já começam a assimilar com mais facilidade. Embora nós sabemos que para muitos é difícil essa compreensão desse processo. Eu coloquei isso pelo seguinte, é óbvio que o conceito de família está modificando. Talvez ele não mude rigidamente, mas há uma modificação da interpretação do que é família. Porque eu acho que se um pai é aquele que não gerou, já é uma modificação do conceito de família. Como é que a gente pode identificar, então, através disso, onde tudo começou? Porque como se começou a levar a sério o fato de que família é muito mais do que simplesmente uma questão biológica? Doutor, pode explicar, nos colocar um pouco mais isso, esse início, esse caminho? Sem dúvida. O direito de família hoje, primeiro nós nos deparamos com essa expressão, direito de família. Conjunto de regras, de regramentos que regem as relações familiares, que rege a família. No entanto, esse ordenamento jurídico, ele apresenta diversos conceitos abertos e a família é um conceito aberto. Hoje é uma tarefa muito árdua nós podermos concretamente dizer o que é uma família. Mas existe um doutrinador que é o Tiago Felipe Vargas Soares. Ele diz que família é um núcleo social primário e que a Constituição ela perfectibiliza o ápice da sociabilidade do ser humano. Até porque não há como nós vislumbrarmos o homem alheio a qualquer pessoa que compõe a sua cidade, o seu estado, o seu núcleo social. É inerente à sua condição, é inerente. Né? Então a família ela é a mais natural e a mais elementar das sociedades humanas. O direito romano foi o primórdio de tudo e o primórdio de quase todos os institutos jurídicos. E a família, na época do direito romano, ela se regia por uma única pessoa, que era o chamado pater familias, que era o chefe, o ascendente como o mais velho. Ele é que determinava todas as normas atinentes à família. Existia 2 espécies de parentesco, via de regra, que era o parentesco decorrente desse poder de potestas, servindo como exemplo a mulher, que naquela época, quando se casava com algum dos filhos, ela se entregava de corpo e bens àquela família e ficava submetida àquele poder. Existia também o parentesco decorrente do vínculo de consanguinidade, daqueles que descendiam uns dos outros ou de um mesmo ascendente comum. Ao longo dos tempos, houve uma mitigação do poder conferido a esse chefe da família, que refletia o modelo clássico da família romana como sendo patriarcal e hierarquizado. Seguindo uma evolução já no tempo do Império Romano, houve ainda uma mitigação ainda maior deste poder. No entanto, houve a primeira distinção entre a filiação legítima e a filiação ilegítima, porque a afeição entre o pai e a mãe, ela devia existir tanto na celebração do casamento como ao longo da vida conjugal. E o fato dessa afeição não existir, ela é uma causa de dissolução. Então, a filiação ilegítima, que é aquela que não era oriunda de um casamento, ela se dividia em 2 tipos, que eram os filhos naturais
os espúrios. Os naturais eram filhos de pais separados, que sobre eles não recaía nenhum tipo de impedimento. Ao passo que, que os filhos espúrios eram aqueles que vinham de uma relação concubinária, que chamavam. Mas tudo isso ainda com a figura do pai biológico, né? Com a figura do pai biológico. Nós não saímos do pai biológico. Sempre com o cunho do pai biológico. Ou seja, a célula familiar sempre preservou essa condição médica, matemática, vamos chamar assim, de pai. Sem dúvida, sem dúvida. Aí depois, já na Idade Média, que teve uma influência muito grande da Igreja Católica. Aí os filhos legítimos eram só aqueles oriundos da família vinculada ao casamento. E essa foi a tipologia que perdurou ao longo de muitos anos, influenciando todos os países católicos, inclusive o Brasil. Tanto é que o Código de 16, ele seguiu todas essas influências católicas e também uma política importada da França, pelo Código de Napoleão. E a filiação era só aquela decorrente do casamento, com o pai de afeto. Existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro, com o Código de 2002 já também, um pensamento que eu vejo como ultrapassado, que era uma presunção. A presunção que o pai é aquele que o casamento demonstra. Então, se há um casamento, aquele filho que nasceu daquela mãe, ele é, consequentemente, filho daquele pai. Isso é um critério jurídico que existe no ordenamento jurídico. No entanto, há críticos desta teoria que falam, que sustentam que o legislador ele se esconde por detrás de uma outra presunção, que é a da fidelidade da mulher. Aí já é um terreno muito tênue, eu prefiro não entrar no mérito. Então, essa paternidade é tudo decorrente de conceitos anteriores, conceitos que eu vejo hoje como ultrapassados. Isso não está, desculpe interromper, mas isso não está evoluindo rápido demais? Porque antes o doutor falou que, enfim, antigamente eram séculos até a gente já vê um processo. Certo. Mas nós falamos de 2002, nós já vamos falar de um pouco antes, já vamos falar de várias coisas depois disso. Não está veloz demais isso para ser acompanhado? Foi uma constante evolução, é para a gente não ficar muito preso a dados históricos, porque essa influência católica, ela veio até o Código de 1916. Isso perdurou até a Constituição Federal de 1988, já é um espaço muito grande, mas essa promulgação da Constituição Federal, ela foi o marco do início da era do elemento amoroso, da era afetiva. E existe também um festejado doutrinador, que é o Belmiro Pedro Welter, que ele diz que significa que o advento da Constituição Federal e do Código de 2002, ele significou o início de uma nova era, a do prestígio do elemento amoroso, o alicerce do moderno direito de família. Doutor, eu quero deixar para o próximo bloco a gente avançar um pouco mais isso e quero saber direitinho quem é esse pai socioafetivo. Mas a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho.